Olá, tudo bem? O livro de Josué é um livro impressionante, porque ele trata a respeito da conquista da terra prometida. E nesse livro, dentre muitos personagens, nós encontramos dois personagens magníficos, Josué e Calebe. Ambos obedeceram ao Senhor e fizeram aquilo que Moisés lhes mandou fazer. Nesse vídeo eu quero falar sobre um desses personagens, que é o Calebe. E aí eu vou pedir para você ir comigo até o final do vídeo, dar aquele triplo C, que é o comentar, curtir, compartilhar, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o que a gente está produzindo aqui é muito interessante, então não esqueça disso. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, eu gostaria que você se inscrevesse. Essa família está crescendo. E está faltando você. Chama a vinheta para nós. Para a nossa reflexão de hoje, eu quero que você leia comigo, se puder, o livro de Josué, capítulo 14, aqui no versículo 13, quando o texto diz: E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Todas as vezes que eu reflito sobre o livro de Josué, e especificamente sobre Calebe, eu fico impressionado com a postura desse homem, porque o texto sagrado vai nos dizer que Calebe ele foi abençoado com uma promessa. E essa promessa veio para Calebe porque ele obedeceu ao Senhor, ele obedeceu ao seu líder e, portanto, esse homem foi agraciado com essa promessa. Em primeiro lugar, é importante pensarmos que o versículo 8 diz que Calebe era obediente ao seu líder. Versículo 7 do capítulo 14 diz assim: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Calebe foi obediente ao seu líder. Hoje em dia, nós encontramos pessoas que não querem obedecer a uma liderança que está firmada sobre a palavra. Nós sabemos, e é verdade, que existem muitos líderes que infelizmente estão fora da palavra. E a estes líderes, logicamente, nós não temos que obedecer em absoluto. Por outro lado, nós temos muitos líderes que estão firmados na palavra do Senhor, orientam suas ovelhas, seus irmãos, a partir da palavra de Deus. E aí nós temos muitos irmãos que não querem obedecer aos seus líderes. E Calebe, nos diz o versículo 7, que foi alguém que obedeceu a Moisés, que era o seu líder. Depois, o versículo 8 vai nos dizer que Calebe foi fiel em seguir ao Senhor. Vejam vocês aí no versículo 8 do capítulo 14, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Calebe não apenas foi obediente a Moisés, o seu líder, mas Calebe foi fiel ao Senhor. Calebe se manteve em fidelidade ao Deus que o havia retirado do Egito. E por fim, a própria história vai nos dizer, quando abrimos lá em Êxodo capítulo 14, quando ele retorna de espiar a terra, que Calebe não apenas foi obediente a Moisés, não apenas foi fiel ao Senhor, mas Calebe foi um incentivador. Porque quando os seus irmãos, os 10 que foram com ele e com Josué, voltaram dizendo: olha, a terra realmente é tudo aquilo que o Senhor disse, mas não vamos lá não, porque lá estão os filhos de Anak, os gigantes da terra.
Caleb então disse: não, nós vamos subir, a terra é nossa, o Senhor nos prometeu, há uma promessa. Caleb então, ele se torna um incentivador para que o povo pudesse entrar na terra que o Senhor havia prometido. É maravilhoso pensarmos isso, porque ele é obediente a Moisés, ele é fiel ao Senhor, mas ele também é um incentivador dos seus irmãos. E a gente precisa de gente assim. Nós precisamos de pessoas que nos incentivem, pessoas que digam: vamos lá, nós vamos conseguir, nós vamos avançar. Porque o pessimismo hoje tem dominado o coração e a mente de muitas pessoas. Agora, o que me faz pensar que Caleb aguardou por 45 anos o cumprimento da promessa. Porque ele estava com 40 anos quando essa promessa foi feita. E eu penso sempre que Caleb tinha esperança. Então ele tinha esperança, ele tinha confiança naquele que havia prometido, e Caleb tinha fé. Esperança, confiança e fé. Mas Caleb, ele se coloca diante de Deus como alguém que confia no Todo-Poderoso. Vejam vocês que o texto vai nos dizer que quando ele tinha 40 anos, aquela promessa foi feita, mas 45 anos havia se passado e agora ele tem um cumprimento da promessa. E quando eu penso sobre isso, eu vejo um Caleb, depois que a promessa é feita, saindo de cena. Caleb, ele não se coloca de novo diante de Moisés ou diante do próprio Josué no início da sua liderança para ficar choramingando, dizendo: olha, o Senhor me prometeu. Não é isso, porque Caleb tinha esperança. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz o seguinte: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Romanos 8, 24. E o versículo 25 da Epístola aos Romanos, capítulo 8, diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Caleb tinha esperança e, portanto, a esperança é um primeiro passo para o levar à paciência. O salmista, no Salmo 41, diz assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Caleb tinha esperança, mas ele também tinha confiança e tinha paciência. Percebam que Salomão, quando ele fala a respeito da confiança, lá em Provérbios 3, 5 e 6, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É importante pensarmos que Caleb tinha esperança, tinha paciência e tinha confiança. Isso fez com que ele aguardasse durante os 45 anos pelo cumprimento de uma promessa que lhe foi feita quando ele tinha 40 anos. E não podemos esquecer que ele também tinha fé. Esperança, confiança, paciência e fé. O escritor aos Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé, né, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Profundo isso. E no versículo 6 do mesmo capítulo, o escritor aos Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Havia uma promessa e agora chegara o tempo do cumprimento da promessa. Mas Caleb precisaria lutar, entrar na terra e lutar para que a promessa se cumprisse por completo. Isso incluía expulsar de lá os filhos de Anak, os homens gigantes da terra,
né? Sesai, Aimã e Talmai, é o que nos diz os versículos 11, 12 e 15 do capítulo 14. As nossas orações a Deus, irmãos, em face às promessas que nós recebemos do Senhor, precisam ser feitas de forma maduras. Deus quer nos amadurecer diariamente, muitas vezes até utilizando as dificuldades que enfrentamos. Não podemos ser infantis, não podemos ser pueris. E é o que a gente vê na vida de Caleb, quando ele sai de cena, quando a promessa lhe é feita, quando ele tem 40 anos e ele aguarda por 45 anos para o cumprimento daquela promessa. Caleb sabia, quando ele foi falar com Josué, quem havia falado a respeito da promessa. Ele sabia onde foi falado sobre a promessa, ele sabia o que foi falado sobre a promessa e por que o que foi dito, né, chegou aos seus ouvidos, e ele sabia quando a promessa havia sido feita. É o que nos diz o versículo 6. Então nós precisamos ser fiéis, precisamos ser obedientes, precisamos ser logicamente incentivadores, mas precisamos também sermos maduros e precisamos ter esperança e precisamos ter confiança em Deus e fé. E aí nós entramos num outro ponto para finalizar a minha palavra. É quando temos a convicção que de fato Deus falou conosco. Porque existem muitas pessoas por aí que estão firmadas numa palavra que não é palavra de Deus. Alguém se levanta e diz que Deus falou quando Deus não falou. E Deus não tem responsabilidade com esse tipo de gente. Sabe, Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Ele diz a Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. E quando Deus fala, você pode acreditar que Ele vai cumprir. Agora, o cumprimento da palavra e da promessa de Deus, né, ocorrem no kairós de Deus, no tempo de Deus, e não em nosso cronos. O nosso tempo é o cronos, mas o tempo de Deus é o kairós. E é difícil aguardarmos o kairós de Deus em nosso cronos. Mas quando Ele fala, quando Ele promete, Ele cumpre. Portanto, não desista, não desanime. Se você recebeu uma promessa de Deus, fique firme. O Senhor é contigo, Ele vai cumprir. Pode durar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 15 anos ou até 45 anos. Mas como Caleb, esperança, confiança, né? Fé e outras qualidades mais o mantiveram firmes, aguardando o cumprimento da palavra. Minha oração é que nós sejamos assim para a honra e glória do nome do Senhor. Não perca a paciência, o Senhor é contigo. Deus te abençoe.